Um juiz negro, vestido com terno e gravata, chegou a um hotel de alto padrão em um bairro nobre para alugar um quarto. No entanto, ao se dirigir à recepção, foi surpreendido ao ser tratado de uma maneira que jamais imaginou. Se você gosta desse tipo de história, já clique no botão de se inscrever no canal para que eu saiba que você acompanha meus vídeos. Antônio Ferreira ajustou a gravata pela terceira vez enquanto observava seu reflexo no espelho do elevador. Aos 45 anos, carregava em seu semblante os traços de uma vida dedicada à justiça. Olhos atentos que pareciam ler a alma das pessoas e rugas de expressão que denunciavam noites em claro estudando processos complexos. O elevador se abriu no térreo, e ele respirou fundo antes de sair para o saguão do Hotel Panorama, um dos mais renomados da cidade. A viagem até ali fora cansativa. 3 horas de voo, mais 1 hora de carro, e Antônio finalmente chegava ao local onde ficaria pelos próximos 5 dias. Não era uma viagem de lazer, raramente tinha tempo para essas, mas sim para presidir o julgamento de Eduardo Mendes, magnata da indústria farmacêutica acusado de fraude e sonegação fiscal. O saguão do hotel exalava opulência. Lustres de cristal pendiam do teto alto, e o mármore polido do piso refletia a luz dourada do ambiente. Hóspedes bem vestidos transitavam com desenvoltura, carregando malas de grife e conversando em tons baixos e educados. Antônio ajustou o blazer e caminhou até a recepção, onde uma jovem de cabelos loiros e sorriso mecânico o atendeu. Boa tarde. Gostaria de fazer o check-in, por favor, disse ele, colocando seu documento sobre o balcão. A recepcionista pegou o documento e o examinou. Seu sorriso vacilou por um instante quase imperceptível. O senhor tem reserva? Perguntou ela, sem olhar diretamente para Antônio. Não, mas vi no site que há disponibilidade. Gostaria de um quarto superior, de preferência com vista para o parque. A jovem digitou algo no computador, seus olhos fixos na tela. Sinto muito, senhor Ferreira, mas estamos com lotação máxima neste fim de semana. Antônio franziu o senho. Tinha verificado a disponibilidade no site do hotel apenas 2 horas antes. Tem certeza? Verifiquei o site do hotel antes de vir e havia quartos disponíveis. O sistema deve estar desatualizado. Nossas últimas unidades foram reservadas esta manhã. Ela respondeu, sem olhar nos olhos dele. Posso sugerir o Hotel Continental, a algumas quadras daqui. Eles geralmente têm disponibilidade. Algo na maneira como ela falava não soava sincero. Antônio observou os gestos nervosos da recepcionista, o modo como seus olhos evitavam os dele, como se estivesse recitando um script. Ao longo dos anos, sua profissão o ensinou a reconhecer quando alguém não estava sendo totalmente honesto. Entendo, respondeu ele, mantendo o tom educado. Mesmo assim, vou esperar um pouco aqui no saguão. Estou cansado da viagem. A recepcionista assentiu, visivelmente aliviada por encerrar a conversa. Antônio recolheu seu documento e se dirigiu a uma poltrona de couro no canto do saguão, de onde podia observar toda a recepção. Um lugar estratégico, pensou. Anos no tribunal o ensinaram a escolher a melhor posição para observar reações e comportamentos. De onde estava, notou os olhares furtivos que os funcionários trocavam. Notou também como outros hóspedes eram recebidos com sorrisos genuínos e atenção detalhada. A sensação incômoda que começava a se formar em seu peito era familiar. Já a sentirá muitas vezes ao longo da vida, desde criança. Uma mulher se aproximou do balcão e foi prontamente atendida. Bem-vinda ao Hotel Panorama, senhora Becker. Seu quarto superior já está pronto. Antônio sentiu um nó na garganta. Bebericou a água que pedirá e continuou sua observação silenciosa. Não queria acreditar no que estava testemunhando, mas era difícil ignorar os sinais. Sua mente treinada já catalogava cada detalhe, cada inconsistência. 20 minutos se passaram. O saguão continuava seu fluxo constante de pessoas privilegiadas, todas parecendo pertencer ao mesmo círculo exclusivo. Foi então que um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos e terno impecável, se aproximou da recepção. Antônio aguçou os ouvidos. Boa tarde. Não tenho reserva, mas gostaria de um quarto para esta noite. De preferência um superior com vista para o parque. As mesmas palavras que Antônio usará. O coração dele acelerou enquanto aguardava a resposta. Claro, senhor. Deixe-me verificar a disponibilidade, respondeu a mesma recepcionista, agora com um sorriso genuíno. Temos um quarto superior disponível, com vista para o parque, exatamente como o senhor pediu. Deseja fazer o check-in agora. O sangue de Antônio ferveu em suas veias.
Aquilo era a confirmação que ele não queria ter. A mesma recepcionista que há pouco afirmara não haver quartos disponíveis agora oferecia exatamente o que ele solicitara. A única diferença visível entre ele e o outro homem era a cor da pele. Naquele momento, algo dentro de Antônio se quebrou. Não era a primeira vez que enfrentava situações assim, mas talvez fosse a mais explícita. Anos de discriminação sutil, de portas fechadas com desculpas educadas, de infelizmente não temos vagas quando claramente havia. Com passos firmes, ele se levantou da poltrona e caminhou em direção ao balcão. O que aconteceria a seguir mudaria não apenas o rumo daquele dia, mas também a maneira como Antônio via seu papel no mundo. Com licença, a voz de Antônio ecoou pelo saguão, mais firme e alta do que o tom educado que normalmente usava. Gostaria de entender algo. A recepcionista e o homem de cabelos grisalhos se viraram simultaneamente. O sorriso no rosto da jovem desapareceu instantaneamente ao reconhecê-lo. Há exatamente 23 minutos, eu solicitei um quarto superior com vista para o parque, e fui informado que o hotel estava com lotação máxima, continuou Antônio, mantendo a compostura que anos na magistratura lhe ensinaram. Agora, observo que o mesmo quarto está disponível para este senhor. Poderia me explicar essa discrepância? O silêncio tomou conta do saguão. Alguns hóspedes pararam para observar a cena, enquanto funcionários trocavam olhares nervosos. A recepcionista empalideceu. Houve um equívoco no sistema, ela gaguejou, os dedos tremendo sobre o teclado. Acabamos de liberar alguns quartos que estavam em manutenção. Em 23 minutos, questionou Antônio, arqueando uma sobrancelha. Interessante como a manutenção foi concluída exatamente após minha saída do balcão. Neste momento, outros hóspedes começaram a prestar atenção. O gerente, um homem de meia idade com cabelos perfeitamente penteados, emergiu de uma porta lateral e se aproximou, sentindo a tensão crescente. Algum problema aqui? Perguntou ele, com um sorriso ensaiado. Antônio respirou fundo antes de responder. Sim, há um problema. Este hotel só tem pessoas brancas, pelo que vejo. Eu sou o único negro aqui. Por que não posso ter um quarto como ele ou ela? As palavras pairaram no ar como uma sentença. O ambiente congelou. Os funcionários e os hóspedes pararam e olharam para ele, alguns constrangidos, outros desconfortáveis. Antônio sentiu a tensão crescer no ar, mas se manteve firme. Senhor, isso é um mal-entendido, o gerente tentou apaziguar. Nosso hotel não faz qualquer tipo de discriminação. Temos uma política rigorosa de inclusão e... Poupe-me das palavras vazias, interrompeu Antônio, sua voz calma mas incisiva. Acabo de testemunhar duas respostas completamente diferentes para o mesmo pedido. A única variável entre mim e este senhor é a cor da nossa pele. Enquanto falava, Antônio gesticulava de maneira enfática. No calor da discussão, sua carteira abriu-se e caiu no chão, espalhando alguns cartões e sua identificação funcional. O silêncio que já tomava conta do saguão se intensificou quando todos viram a identificação. Ele era um juiz federal. O recepcionista, que antes negava a estadia, parecia engolir seco. Os murmúrios aumentaram. Ali, ninguém sabia que ele exercia um cargo tão importante. Um juiz federal, o mesmo que, no dia seguinte, presidiria o julgamento de Eduardo Mendes, um dos empresários mais poderosos e influentes do país. Doutor Ferreira, exclamou o gerente, subitamente reconhecendo o nome. Não tínhamos ideia. Houve um terrível mal-entendido. A atmosfera no saguão mudou drasticamente. O que antes era desprezo velado transformou-se em um respeito forçado. As mesmas pessoas que o olhavam com indiferença agora o observavam com uma mistura de surpresa e constrangimento. Prepararemos imediatamente nosso melhor quarto, continuou o gerente, com um nervosismo palpável. Faremos questão que sua estadia seja impecável, e Antônio ergueu a mão, interrompendo o gerente. Então agora sou bem-vindo. Agora que sabem que sou juiz federal, mereço respeito e acomodação. O que mudou em mim nos últimos 5 minutos? A pergunta pairou no ar como uma acusação. O gerente e a recepcionista trocaram olhares nervosos, incapazes de articular uma resposta coerente. O homem de cabelos grisalhos, que até então observava a cena em silêncio, deu um passo à frente. Senhor, se me permite, disse ele, dirigindo-se a Antônio. Acho que acabei inadvertidamente fazendo parte de algo reprovável. Gostaria de me retirar desta situação e deixar claro que não compactuo com qualquer forma de discriminação. Antônio assentiu em reconhecimento ao gesto do homem. Não era contra ele que lutava, mas contra um sistema muito maior e mais enraizado.
Naquele momento, rodeado por olhares curiosos e constrangidos, Antônio sentiu o peso de toda a sua carreira, de todas as lutas silenciosas que travara ao longo dos anos. Sua vida inteira fora dedicada à justiça, mas quantas vezes ele próprio tinha que lutar para ser tratado com justiça? Foi nesse instante que a porta principal do hotel se abriu, e uma figura familiar entrou no saguão, Teresa Campos, a promotora que trabalharia com ele no caso Mendes. Seus olhos perspicazes captaram imediatamente a tensão no ambiente. Reconhecendo Antônio no centro da situação, se aproximou com passos decididos. Antônio, está tudo bem? Perguntou ela, colocando uma mão em seu ombro. O toque de Teresa trouxe Antônio de volta à realidade do momento. Ele não estava sozinho. Nunca estivera. E o que faria a seguir não seria apenas por ele, mas por todos aqueles que enfrentavam situações semelhantes todos os dias. Teresa, Antônio respirou fundo, um misto de alívio e tensão em sua voz. Cheguei há pouco e estou tendo dificuldades para conseguir um quarto. Os olhos experientes de Teresa percorreram o saguão, captando os olhares nervosos, a postura defensiva do gerente, a vergonha mal disfarçada da recepcionista. Em segundos, compreendeu a situação. Entendo, disse ela, mantendo a voz baixa mas firme. E acredito que você já tenha identificado o verdadeiro motivo para essa dificuldade. Antônio assentiu, sentindo o peso familiar da discriminação sobre seus ombros. Desde criança em uma escola predominantemente branca no subúrbio de São Paulo, passando pela faculdade de Direito, onde fora um dos poucos estudantes negros, até os corredores do tribunal, onde agora atuava como juiz, aquela sensação nunca o abandonara completamente. Dr. Ferreira, o gerente interveio, ainda tentando controlar os danos. Como eu disse, tudo isso foi um terrível mal-entendido. Estamos preparando agora mesmo nosso melhor quarto para o senhor. Com todas as cortesias da casa, naturalmente. Teresa ergueu uma sobrancelha, seu olhar perfurando a fachada do gerente. Interessante como a disponibilidade de quartos surge magicamente quando se descobre o cargo de alguém, não é? O comentário afiado de Teresa ampliou o constrangimento no ar. Alguns hóspedes começaram a murmurar entre si, enquanto funcionários se moviam desconfortavelmente, fingindo ocupação. Antônio olhou ao redor. Aquela situação era um microcosmo do que enfrentará durante toda a vida, a discriminação velada, seguida pela bajulação quando sua posição era revelada. Um ciclo interminável que se repetia independentemente de seus méritos ou caráter. Sabe, Teresa, ele começou, sua voz ganhando uma nova tonalidade, mais reflexiva. Durante anos, venho lutando no tribunal por justiça. Interpreto leis, avalio evidências, tomo decisões que impactam vidas. E ainda assim. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para o gerente. E ainda assim, aqui estou eu, tendo que provar meu valor por causa da cor da minha pele. Tendo que mostrar um distintivo, uma posição de autoridade, para ser tratado com o mínimo de dignidade. Um silêncio pesado caiu sobre o saguão. As palavras de Antônio, embora ditas em tom moderado, carregavam o peso de uma vida inteira de experiências. O senhor está certo, Dr. Ferreira, disse uma voz feminina vinda de trás. Era uma funcionária jovem, de aparência tímida, que até então observava a cena em silêncio. Eu trabalho aqui há 6 meses e já presenciei situações semelhantes. Nunca tive coragem de me manifestar, mas... O gerente lançou um olhar fulminante à jovem, que imediatamente se calou. Mas o dano estava feito. Sua confissão apenas confirmava o que Antônio já sabia. Qual é seu nome? Perguntou Antônio à jovem funcionária. Marina, senhor, ela respondeu, visivelmente nervosa. Obrigado por sua honestidade, Marina, disse ele, com um sorriso gentil que contrastava com a tensão do momento. É preciso coragem para falar a verdade, especialmente quando ela é inconveniente. Virando-se para o gerente, Antônio continuou. O que aconteceu aqui hoje não é um incidente isolado. Não é um mal-entendido. É o reflexo de um problema estrutural que persiste em nossa sociedade. Teresa observava com admiração a maneira como Antônio conduzia a situação. Não com raiva descontrolada, não com ameaças ou intimidação, apesar de ter poder para isso, mas com dignidade e clareza. A lei é clara quanto à discriminação, prosseguiu Antônio. O artigo 5º da Constituição Federal estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A Lei 7.716 tipifica como crime a prática de discriminação por raça ou cor.
e o Código de Defesa do Consumidor proíbe a discriminação no fornecimento de produtos ou serviços. O gerente empalideceu ainda mais. A menção às leis, vinda de um juiz federal, tornava a situação ainda mais grave. Não pretendo abrir um processo contra este estabelecimento, Antônio esclareceu, para visível alívio do gerente. Não porque vocês não mereçam, mas porque minha luta é maior que este incidente. Ele se virou e observou o saguão repleto de pessoas que acompanhavam a cena, algumas constrangidas, outras curiosas, poucas genuinamente tocadas. Era para elas que precisava falar agora. O que desejo, continuou ele, elevando ligeiramente o tom de voz, é que todos nós reflitamos sobre os preconceitos que carregamos, sobre como tratamos as pessoas baseados em aparências, em estereótipos, em preconceitos silenciosos que nem mesmo admitimos para nós mesmos. Antônio fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos no saguão. Alguns desviaram o olhar, incapazes de sustentar o contato visual. Amanhã, estarei presidindo um julgamento importante. Um caso de fraude financeira que afetou milhares de vidas. E quando eu entrar naquela sala de tribunal, todos se levantarão, não pelo homem que sou, mas pelo cargo que ocupo, pela toga que visto. Suas palavras ecoavam pelo saguão agora completamente silencioso. Mas hoje, aqui, sem minha toga, sem meu título, sou apenas um homem negro tentando alugar um quarto de hotel. E isso deveria ser suficiente para ser tratado com dignidade. Teresa colocou a mão no ombro de Antônio, um gesto silencioso de apoio e admiração. Ela conhecia bem a força daquele homem, mas vê-lo enfrentar a discriminação com tal compostura era algo extraordinário. Doutor Ferreira, o gerente tentou novamente, claramente abalado. Compreendo sua indignação, e peço sinceras desculpas pelo ocorrido. Se pudermos de alguma forma reparar. O que farei a seguir, interrompeu Antônio, ignorando as palavras do gerente. Não é por vingança ou retaliação. É uma escolha consciente, baseada na crença de que cada um de nós tem o poder e a responsabilidade de promover mudanças quando confrontados com a injustiça. Teresa observou atentamente o amigo, curiosa sobre qual seria sua decisão. Conhecia Antônio há anos e sabia que, apesar da aparente calma, sua mente trabalhava incessantemente, analisando todas as implicações éticas e práticas de cada ação. O que Antônio decidisse fazer naquele momento não afetaria apenas sua estadia naquela cidade, mas também enviaria uma mensagem poderosa sobre dignidade, respeito e justiça, valores que ele defendia não apenas como juiz, mas como ser humano. O saguão do Hotel Panorama permanecia em silêncio absoluto. Dezenas de olhos fixos em Antônio, aguardando sua próxima ação. O ar-condicionado soprava suavemente, contrastando com a tensão palpável que dominava o ambiente. Minha decisão é a seguinte, Antônio anunciou finalmente, sua voz firme e clara. Não ficarei neste hotel. Um suspiro coletivo de alívio escapou dos funcionários. O gerente, embora ainda visivelmente perturbado, parecia prestes a agradecer pelo fim do incidente constrangedor quando Antônio continuou. Mas também não sairei em silêncio. Ele se virou para Marina, a jovem funcionária que havia se pronunciado antes. Marina, você disse que já presenciou situações semelhantes aqui. Estaria disposta a registrar um depoimento formal sobre isso? A jovem hesitou por um instante, olhando nervosamente para o gerente. Depois, com um suspiro decidido, assentiu. Sim, senhor. Estou cansada de fingir que não vejo o que acontece. Excelente, respondeu Antônio. Teresa, como promotora, poderia orientá-la sobre os procedimentos adequados. Teresa sorriu, compreendendo imediatamente a estratégia de Antônio. Com certeza. Podemos iniciar os trâmites ainda hoje. Virando-se para o gerente, cuja expressão havia mudado de alívio para preocupação renovada, Antônio explicou. Não se trata de vingança pessoal. Trata-se de responsabilidade. Este estabelecimento, como qualquer outro, deve responder por suas práticas discriminatórias. Doutor Ferreira, o gerente tentou argumentar. Isso pode prejudicar seriamente a reputação do hotel. Muitas famílias dependem dos empregos aqui. E muitas pessoas têm sua dignidade ferida diariamente por práticas como as que testemunhei aqui, respondeu Antônio. A mudança raramente é confortável, senhor, mas ela é necessária. O homem de cabelos grisalhos, que ainda estava próximo ao balcão, se aproximou. Se me permite uma sugestão, doutor Ferreira. Talvez haja uma maneira de transformar este incidente lamentável em algo construtivo. Antônio observou com curiosidade. Estou ouvindo.
Meu nome é Ricardo Vasconcelos. Sou consultor em diversidade e inclusão corporativa. Trabalho com empresas para implementar políticas antidiscriminatórias efetivas e treinar equipes. Ele entregou um cartão a Antônio e continuou. Em vez de simplesmente punir este estabelecimento, o que certamente seria justo, talvez possamos usá-lo como um caso de transformação. Implementar mudanças reais, mensuráveis, com acompanhamento e prestação de contas. Antônio considerou a proposta por alguns instantes. Seu olhar encontrou o de Teresa, que parecia igualmente intrigada pela sugestão. Interessante, respondeu finalmente. Mas isso dependeria da genuína disposição da gerência em implementar mudanças significativas, não apenas gestos simbólicos para evitar consequências legais. O gerente, percebendo uma possível saída para a situação, apressou-se em responder. Estamos absolutamente dispostos, Dr. Ferreira. O que aconteceu hoje foi inaceitável e nos fez perceber quanto precisamos evoluir como instituição. Antônio não pôde deixar de notar como a ameaça de consequências legais e exposição pública tinha o poder de transformar atitudes. Era uma dinâmica que conhecia bem dos tribunais, o arrependimento que surgia não da consciência moral, mas do medo das punições. Muito bem, decidiu ele. Proponho o seguinte: o Sr. Ricardo, como especialista, desenvolverá um programa completo de treinamento e políticas antidiscriminatórias para este hotel. Teresa acompanhará a implementação, e Marina será nossa observadora interna. Ele fez uma pausa, observando as reações. O gerente assentia vigorosamente, enquanto Marina parecia uma mistura de orgulho e apreensão. Além disso, continuou Antônio, exijo que este hotel estabeleça um programa de estágio remunerado focado em jovens de comunidades menos privilegiadas. 10 vagas, no mínimo, com possibilidade real de contratação ao final. Isso seria. O gerente hesitou, claramente calculando os custos. Um investimento significativo. Menor que o custo de um processo por discriminação e o dano à reputação da rede, Teresa interveio, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Após alguns momentos de consideração, o gerente assentiu. Concordamos com os termos. Quando podemos começar? Imediatamente, respondeu Antônio. Ricardo, se estiver disponível, pode iniciar a avaliação preliminar hoje mesmo. Teresa cuidará dos aspectos legais do acordo, para que tudo fique devidamente documentado. Ricardo sorriu, genuinamente impressionado com a abordagem de Antônio. Estou disponível. E devo dizer, Dr. Ferreira, que sua resposta a esta situação é exemplar. A maioria das pessoas optaria pela punição ou pelo esquecimento. Antônio sorriu pela primeira vez desde que entrará no hotel. A justiça não é apenas punir o errado, mas criar condições para que o certo prevaleça. É disso que se trata. O saguão, que antes era um espaço de tensão e constrangimento, agora parecia vibrar com uma energia diferente. Alguns hóspedes se aproximaram para expressar apoio, enquanto funcionários observavam com uma mistura de apreensão e esperança. Quanto à minha hospedagem, concluiu Antônio, recolhendo sua mala, ficarei no Hotel Continental, como gentilmente sugerido pela recepcionista. O gerente parecia prestes a protestar, mas Teresa o interrompeu com um gesto. É uma escolha pessoal dele. Respeitar escolhas pessoais é parte fundamental do respeito à dignidade humana, algo que vocês aprenderão no treinamento. Enquanto caminhavam para a saída, Teresa não conteve um sorriso de admiração. Você transformou um ato de discriminação em uma oportunidade de mudança sistêmica. Isso é extraordinário. Antônio respirou o ar fresco do exterior, sentindo um peso sendo levantado de seus ombros. Sabe, Teresa, passei anos acreditando que minha toga, meu cargo, eram escudos contra o preconceito. Hoje percebi que são ferramentas que posso usar para criar mudanças maiores que um simples quarto de hotel. E o julgamento de amanhã? Perguntou ela, lembrando do caso Mendes que os trouxera à cidade. Julgarei com a mesma imparcialidade de sempre, respondeu ele. Mas com uma clareza renovada sobre o verdadeiro significado de justiça. Não é apenas sobre aplicar a lei, mas sobre transformar realidades. Enquanto caminhavam pela calçada ensolarada, Antônio refletia sobre como um simples pedido de hospedagem havia se transformado em algo muito maior. Sua identidade como juiz havia sido revelada por acaso, mas sua verdadeira identidade, a de um homem comprometido com a justiça em todas as suas formas, havia se manifestado por escolha. Na manhã seguinte, quando entrasse no tribunal vestindo sua toga,
não seria apenas o juiz Antônio Ferreira presidindo mais um caso. Seria um homem que compreendia, mais profundamente que nunca, que a verdadeira justiça vai muito além das aparências, muito além dos títulos, muito além da toga. 3 meses depois, Antônio recebeu um relatório detalhado sobre as mudanças implementadas no Hotel Panorama. O programa de estágio já estava em seu 2º mês, com 12 jovens de comunidades periféricas aprendendo os diversos aspectos da hotelaria. O treinamento antidiscriminação havia sido expandido para todas as unidades da rede, e Marina havia sido promovida a coordenadora de diversidade e inclusão. Sentado em seu escritório no tribunal, Antônio sorriu ao ler o documento. Talvez, refletiu ele, o incidente no hotel não tivesse sido apenas sobre um quarto negado, mas sobre uma porta aberta, uma porta para transformações que, de outra forma, jamais aconteceriam. Seu distintivo havia caído no chão por acaso naquele dia, mas o que fez a seguir foi uma escolha consciente. Uma escolha que reafirmava, para si mesmo e para todos ao seu redor, que a verdadeira autoridade de um juiz não está em seu cargo, mas em sua capacidade de promover justiça onde quer que esteja. E isso, ele sabia agora com certeza, ia muito além de qualquer toga.